Aqui em casa eu tenho Forte Orquídeas de Crescimento e o de Floração, que foi uma adubação que eu já utilizei muito, Ceacrop, Calbit C e tem esse Azurra Plus aqui, que é muito bom porque ele ajuda até a combater fungo. Mas vocês sabem quantos desses adubos eu utilizo nas minhas plantas? Nenhum deles, pessoal. Já tem mais ou menos uns 6 meses que eu cortei totalmente a adubação de todas as minhas orquídeas, porque eu queria saber o que aconteceria com elas sem nada de adubo. Porque a gente tem na cabeça, né, que se a gente não utilizar adubo, a planta não vai desenvolver e que com o adubo o desenvolvimento vai ser melhor e mais rápido. Então, durante mais ou menos uns 6 meses, desde quando começou as chuvas, eu nunca mais adubei nenhuma planta aqui e eu quero mostrar para vocês como elas estão, né? Então, assim, com aqueles adubos que eu mostrei ali, eu não utilizei nenhuma delas aqui durante um tempão e eu quero mostrar o resultado para vocês. Nem a trouxinha de adubo orgânico eu tô colocando, porque eu sempre falei para vocês que o ambiente é o mais importante para o desenvolvimento das orquídeas, mas para eu gravar aqui e falar isso, eu tenho que provar para vocês que isso é real, né? É lógico que não é para excluir totalmente os adubos aí das suas orquídeas, tá? Não tô falando isso, eles ajudam sim, né, a nutrir a planta, a fazer ela ficar mais forte, porém não precisa ficar entrando e saindo adubando. Eu tô desse jeito, metade do ano eu jogo adubo e a outra metade eu paro totalmente e não vi basicamente nenhuma diferença, né? É lógico que se a gente ficar uns 5, 6 anos sem jogar nada nas plantas, pode ser que elas comecem, né, a enfraquecer e tudo mais, só que igual eu falei, né? Período que tá chovendo, não aduba. Período que tá muito seco, que o ambiente tá muito seco, a umidade tá muito baixa, vai lá e começa a adubar da forma mais simples. Não precisa utilizar um monte de coisa. Aquele tanto de adubo ali caro, né, que eu mostrei para vocês, eu não tô utilizando, né? O que eu gosto de usar, que eu gostava de usar é o da Forte, que é o de crescimento e o de floração, que eu sempre usei nas plantas, né? E agora, daqui um tempo aí, eu vou começar a utilizar de novo para poder, né, dar uma manutenção nelas aí, para poder dar uns nutrientes a mais para que elas consigam continuar se desenvolvendo. Mas o que eu quero falar é que você que está começando aí, não precisa estar com uma, duas plantinhas aí, não precisa já começar comprando um monte de adubo. Elas conseguem se desenvolver até sem eles, tá? Colocou uma trouxinha de adubo orgânico já vai ajudar. Então, olha só. Aqui eu tenho o Grammatophyllum, a maior orquídea do mundo, sem adubação durante todo esse período. Vocês podem ver aqui, ó, não tem nada, não tem trouxinha de adubo, não tem nada nele, né? E tá aí o resultado. Olha o tamanho desses brotos. Continua desenvolvendo normalmente. Então, as orquídeas, primeiramente, precisa do ambiente, gente. O ambiente estando ótimo, tá perfeito. A única coisa que eu não paro de usar nelas, toda vez, uma vez por mês eu utilizo, é o óleo de nim, que eu já falei para vocês. Mas olha a brotação desse dendróbio. Tá vendo? Às vezes, o adubo ele é bom sim, mas não é uma coisa de você ficar jogando toda a vida, não é uma coisa de você ficar exagerando, porque quanto mais você exagera, pode atrapalhar no desenvolvimento da sua planta. Então tem que dar uma pausa, tem que dar um tempo ali com a planta mais tranquila para que ela consiga se desenvolver sozinha ali, sem precisar ficar jogando um monte de coisa. Então, durante esse período sem adubar, o desenvolvimento continuou, as florações continuaram, porque igual eu digo para vocês, floração vem da luminosidade, tá? Não é de adubo não. O adubo vai fortalecer a planta, então é sempre legal durante algum período do ano, né, alguns meses ali você adubar elas, né? Tá perfeito, mas não precisa ficar sempre ali, porque muita gente acha que ficou uma semana sem adubar, não vai desenvolver mais. Não é assim, né? Então aqui vocês podem ver, ó, 6 meses basicamente sem nada de adubo e o desenvolvimento continua normal. Essas plantas que chegaram aqui, ó, nada daqueles adubos que eu mostrei para vocês eu utilizei. Tá enraizando e tá desenvolvendo normalmente, né? Então não precisa, né? É porque muitas vezes a gente vira escravo de adubo, né? Eu sei disso porque eu fazia isso quando eu comecei. Quando eu não adubava, para mim era a morte, não ia dar certo mais, né? Sendo que na verdade não é assim. Então, observem o ambiente. Primeiro, o lugar que você vai colocar ela, se tem a luminosidade certa, se tem a ventilação correta, tá molhando do jeito certo, o substrato tá correto, não tá exagerando na umidade. Se tudo isso estiver ok, você pode estar cuidando delas normalmente sem precisar utilizar nada de adubo, tá? Então,
igual eu falei, né? Quem tem um adubinho aí pode utilizar no período mais seco do ano, porque geralmente no período mais seco do ano é mais complicado, né? A gente tem que molhar mais, não tem muito nutriente para a planta, então é sempre bom estar colocando ali um adubinho de 15 em 15 dias, né? Pode usar um de manutenção. 20, 20, 20, de 15 em 15 dias, no período mais seco do ano. Mas começou a chover, não precisa, porque a chuva mesmo já traz nutrientes, a chuva já vai auxiliar no desenvolvimento. E um segredo que eu conto aqui para vocês, para enraizar, você não precisa de enraizador, gente. Você precisa de umidade ambiente. A umidade ambiente vai fazer a sua orquídea enraizar. Não é enraizador, entendeu? Se você utiliza enraizador demais, ela não floresce. Então, o adubo ele é bom para ajudar a planta a desenvolver, fortalecer ela de vez em quando, né? Não sempre, sem parar. Mas se você utiliza demais, vai ter problema. Vai queimar folha, né? Se adubo em excesso, vai fazer as pontas das folhas ficarem queimadas, secar tudo, né? Adubo em excesso, se for de crescimento, só de crescimento e só de enraizamento, vai atrapalhar na floração. Então, primeiro observe o ambiente, tá? E quem não gosta de utilizar nenhum daqueles adubos ali, pode fazer aqueles adubinhos que eu mostrei aqui no canal, o adubinho da babosa, né? O período que está seco demais, o período que você vê que está ali as plantas, né, não estão desenvolvendo do jeito que você quer, vai lá e começa a adubar. Começou a chover, pode cortar a adubação, porque a chuva vai trazer o desenvolvimento. A chuva traz o resultado porque ela já vai vir com os nutrientes, né? Principalmente o nitrogênio que vai ajudar no enraizamento, vai melhorar, vocês podem observar. Quando começa a chover, o enraizamento é mais rápido. Quando começa a chover, o desenvolvimento é mais rápido. Por quê? A umidade do ambiente se eleva. E quando a umidade do ambiente se eleva, elas enraizam mais fácil e mais rápido. Além do nitrogênio que vem na chuva, os nutrientes, né? Então é muito legal isso. Desde o início do canal, desde quando eu comecei a cultivar, eu não parava nem um segundo de adubar as orquídeas. E aí, né, ano passado eu decidi parar. Mais ou menos na metade do ano eu cortei os adubos tudo, né, para ver como que seria o resultado. E eu não vi muita diferença. Elas continuam desenvolvendo normal, florescendo perfeitamente, né? E agora que o tempo está secando mais, né? Nesse período aí mais frio, mais seco, na verdade, né, do ano, aí eu jogo um adubinho de vez em quando nelas aqui. Eu utilizo só aqueles da Forte mesmo, tá? Aqueles outros lá diferentes eu nem uso. Tá ali, desde quando chegou, usei em uma planta só e pronto. Nem o Ceacrop, que é bom para enraizar, eu utilizo. Só o de crescimento e o de floração da Forte, mas vocês podem usar aí o de manutenção, 20, 20, 20, tá? Forte Orquídeas, 20, 20, 20. De 15 em 15 dias, joga nas suas plantas, na época mais seca do ano, na época que não tem umidade muito no ambiente, na época que não está chovendo, porque aí a planta não vai ter onde tirar nutriente ali do ambiente, né? Aí a gente tem que compensar com a adubação. E aí vocês podem usar o Forte Orquídeas de manutenção, 20, 20, 20, de 15 em 15 dias, né? Ou então vocês podem usar o adubinho de babosa uma vez na semana também, não tem problema, vai trazer nutriente do mesmo jeito para a planta, né? Tem algumas aqui, é lógico, que todas aquelas receitas que eu fiz para vocês, eu adubei algumas plantas com aquelas receitas, elas continuaram desenvolvendo, isso também provou que receita caseira, essas receitas que a gente faz em casa, que eu mostrei para vocês, também vai funcionar, vai cumprir o mesmo papel, porque vai nutrir a planta, vai ajudar no desenvolvimento, né? Então, primeiro é o ambiente. Observe isso aí, porque a gente preocupa demais com adubo, preocupa demais com o que vai jogar para a planta florir, o que vai jogar para a planta brotar, o que vai colocar para aquela orquídea desenvolver, sendo que ela só precisa estar no lugar certo, pegando a luz certa, pegando a umidade correta, tá? E a partir do momento que você conseguir isso, mesmo sem adubo, você tem resultado, você tem desenvolvimento, e essa é a explicação para aquelas pessoas que falam assim: ah, para que você está adubando a planta? Porque eu adubo, minha avó tem lá no fundo da casa dela, nunca jogou nenhum adubo e ela está florescendo todo ano. Por quê? Porque está no ambiente correto, porque para florescer precisa do sol, só isso, né? Então o adubo é bom nos períodos de mais escassez durante o ano. Quem mora em regiões aí que chove quase o ano todo, às vezes nem precisa de adubar, né? Colocou uma trouxinha de adubinho orgânico ali, já basta para nutrir a planta, e só isso já vai resolver. Quem mora em regiões igual eu, que tem a metade do ano uma seca bem forte, né? Aí eu, geralmente, aqui eu adubo no período mais seco,
porque é um período de mais escassez e é um período, né, que eu gosto ali de reforçar os nutrientes das plantas para elas continuarem o desenvolvimento. Mas começou, deu a primeira chuva, eu já corto a adubação, né? E principalmente os dendróbions agora, gente, dendróbio nessa época do ano não aduba mais, tá? Mesmo que você é acostumado aí, nem com a trouxinha de adubo orgânico, porque logo começa o estresse hídrico e se você ficar jogando adubo nos dendróbions, não floresce, tá? Então já separa eles aí, para de adubar se você tá adubando aí todas as plantas, tira qualquer tipo de adubo dos dendróbions pra gente logo iniciar o estresse hídrico e você não ter problemas, tá? Mas as outras orquídeas, época mais seca, pode adubar com o adubo que você preferir, com o adubo que você está acostumado aí, né? Mas quando chover não tem necessidade. E você que está começando, você que está com as primeiras plantinhas, não precisa já começar jogando adubo sem parar não, tá? Planta direitinho, escolhe o lugar correto. Quando você tiver uma quantidade grande de plantas que vale a pena comprar adubo, aí você compra e começa a adubar desse jeito que eu falei. Mas até lá, elas vão conseguir se desenvolver e florescer normalmente sem adubo nenhum, desde que esteja no ambiente certo e pegando a luminosidade correta, tá? Então é basicamente isso que eu queria passar aqui para vocês, né? Eu espero que vocês tenham gostado aí. Logo a gente vai ter um monte de flor aqui, tem algumas plantas com espata, igual eu falei para vocês, essa aqui com essa haste desse tamanho, e esses dendróbions quando florir vai ficar a coisa mais linda, né? Orquídea terrestre, coloca só esterco, tá? Só colocando esterco ali, ela já vai desenvolver e já vai florescer, que é uma beleza, tá? Então fica a dica aí para vocês e se preocupem mais com o ambiente e com a umidade, tá? Quando a umidade tá legal dentro do orquidário, elas enraizam rapidinho, tá bom? Então é isso. Quem gostou do vídeo de hoje, curte aí, compartilha, não esquece de se inscrever para mais dicas e também de ativar aí o sininho de notificação, porque aí sempre que eu mandar dicas novas, vocês vão estar recebendo aí. Vocês sabem que eu sempre estou fazendo experiências diferentes aqui nas plantas para ver o resultado e trazer para vocês, então essa é uma, né, para tirar aí todas as dúvidas aí, todo o medo do pessoal que está sem adubar há algum tempo. Isso não vai trazer diferença nenhuma para sua orquídea, tá? Então, cuida direitinho dela aí que ela vai continuar florindo, tá bom? E quando você sentir que quer adubar, pode adubar, não tem problema, né? Mas não é uma coisa que, se você ficou um mês sem adubar, parou de desenvolver, não vai mais florir. Não é isso não, tá? Então não precisa ficar com medo. Veja o adubo daqui pra frente como um reforço, tá? No período mais seco, no período que não tem chuva, que não tem nutriente para a planta, você joga o adubinho ali para alimentar ela, deixar ela mais forte e pronto. Quando tem chuva, quando o ambiente, né, tá tudo ok, tá chovendo, não é um período seco de escassez, aí a chuva mesmo, né, a natureza mesmo já traz os nutrientes aí, já dá conta do resultado, né, e do desenvolvimento das suas orquídeas, tá bom? Mas é isso, gente. Um beijão pra todos, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Tchau, tchau.